Aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez. Passa Obrigada. Olha aqui, ó. A diferença, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Aproveita, eu não tenho como te agradecer. Eu conhecia. E você veio para te aquecer o novo leitor. Obrigada. Oi, de amor. E eu sempre... É uma maravilha. Olá, dentistas, bem-vindos ao Odontocast, o nosso podcast sobre o dia a dia no consultório odontológico. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, pais, amigos, irmãos, pacientes, professores, colegas, e convido a vocês, se estão gostando do nosso conteúdo, que curtam, comentem, compartilhem, porque isso faz muita diferença para a gente continuar produzindo nosso material. Estaremos sempre terças-feiras, a cada 15 dias, trazendo um convidado novo. E gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Hype, que realmente a gente chega aqui, é só sentar, gravar, eles organizam tudo, espetacular. Agradecer também a nossa equipe Odontos, né, na qual eu faço parte, que me deu toda essa noção assim de multidisciplinaridade. E quero agradecer demais a Tomograf por acreditar nesse projeto e ser realmente uma clínica radiológica de tomografia de referência e que sempre está junto da gente para apoiar diagnósticos e casos mais difíceis. Então, quero agradecer o nome do Fred por acreditar de novo, né, nesse projeto. Fred, muito obrigada. Realmente é maravilhoso poder contar com gente que faz um trabalho sério. E, antes de mais nada, quero dizer que informação é poder e hoje, gente, nós vamos informar, porque eu estou com uma convidada aqui maravilhosa. Ela já esteve no nosso programa falando sobre laser. E hoje a gente trouxe para falar um pouquinho de um assunto que ela é referência, que é estomatologia e patologia, nada mais, nada menos do que a nossa querida professora, pesquisadora e amiga Manuela Martins. Manu, conta para nós quem tu és. Em primeiro lugar, Mônica, um prazer enorme estar aqui contigo, estar com todos vocês aqui no Odontocast de novo. Sem dúvida, a gente tem crescido muito com os conteúdos que a Mônica vem liderando e trazendo pessoas maravilhosas que realmente têm impacto aí na prática clínica do cirurgião dentista, mas sempre com evidência, sempre com novidades. Então, é muito bom estar aqui com todos vocês de novo. Mo, é um projeto desafiador, mas eu estou super animada. O nome do nosso projeto é chamado Estomatopatologia para Todos os Clínicos. E quem é a Manuela que criou esse Estomatopatologia para Todos os Clínicos? A Manuela é uma professora, pesquisadora, que ama ensinar. Então, o meu foco sempre foi muito o ensino. Então, se eu pegasse a minha história de vida, eu estudava, quando eu era pequena, no consultório do meu pai, ensinando as bonecas. Então, eu só aprendia quando eu botava todas as bonequinhas e falava para as bonecas, que para mim sempre foi uma forma de eu aprender, de eu internalizar. Então, para mim, essa comunicação, ela é importante. E, de alguma forma, eu tento transformar a vida das pessoas que passam por mim, né, como professora. Tento transformar a vida delas, de alguma forma, com o conteúdo e também com a forma que eu estou entregando esse conteúdo. Inclusive a minha, que fui tua aluna, né, de verdade. doutorado. Diz que na base, né, na pirâmide de evidências, o maior conhecimento se traduz quando a gente ensina, né? Que quando a gente está em aula aprendendo, a gente aprende, mas quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? E eu sempre digo que a pessoa que ensina, ela tem que ser muito generosa, né? Porque dividir e ter a noção de fazer isso de forma que o outro realmente possa entender é maravilhoso. E então, assim, eu tenho que fazer esse meia, gente, mas é porque realmente eu acho que tu nasceu para ser uma pessoa, assim, para educar, para ensinar, para dividir, sabe, Manu? Então, tô muito, muito feliz de te ter aqui. E queria falar um pouco desse teu projeto, que a gente, né, quem te acompanha, né, a gente sabe que tu tá lá no teu Instagram caseiro, que nem eu digo, né, Manu por Manu, mas quem te acompanha viu que tem uma mudança nos últimos dias, né? Que tu vem trazendo toda essa tua experiência de 30 anos, sabe? E isso aí é uma bagagem que não é para qualquer um, né? E eu acho lindo que tu decidiu compartilhar. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto de estômago para todos os clínicos. Bom, Mo, assim, eu divido a minha vida profissional em 3 momentos.
Os primeiros 10 anos, onde eu fiquei muito como professora em São Paulo, depois de fazer a minha pós-graduação, dando aula em universidades particulares em São Paulo. O segundo momento de 15 anos aqui na URGS, fazendo bastante pesquisa, muita aula na graduação, muita extensão. E agora acho que chegou um momento onde, com essa maturidade que a gente vai começando a ter, de eu unir o que eu realmente gosto, que é ensino, pesquisa e extensão, mas levando isso para melhorar a prática clínica dos cirurgiões dentistas. Então, a ideia do estomatopatologia para todos os clínicos é trazer essa base que o diagnóstico, que a estomatologia nos dá, que a patologia nos dá, para entender o que a gente está fazendo na clínica. Então, em que sentido? Avaliar melhor o paciente, mas de uma forma objetiva, conversando com o clínico que está lá, vendo com os pacientes, assim, ele está fazendo anamnese, está vendo que o paciente é diabético. O que isso repercute no dia a dia da clínica dele? Como que ele tem que planejar e individualizar o tratamento para esse paciente? Mas o porquê? Ele entendendo esse porquê, a prática clínica dele vai ser diferente. Ele vê que o paciente toma um determinado medicamento, saber interpretar isso e individualizar o tratamento em função dessa medicação. E, obviamente, também trabalhar com as lesões de boca. Então, esse projeto é um projeto onde a gente quer levar a estomatopatologia para todos os clínicos. Claro que o especialista é bem-vindo, mas o que eu quero é conversar com o endodontista, eu quero conversar com o periodontista, eu quero entrar na vida de quem faz dentística, de quem faz odontopediatria, e dizer assim, tudo que você faz dá para fazer melhor, dá para entender melhor, dá para entender medicamentos, dá para entender materiais. Por que esse material é melhor quando ele está em contato com a polpa? Vai fazer um implante? Qual substituto ósseo vai estar utilizando? Então, a ideia é a gente voltar para o básico, mas um básico aplicado à clínica. Um básico com conhecimento. Com conhecimento e consciência. Porque, às vezes, aquele conhecimento de base das células, de como elas reagem, de como se comportam, às vezes ficou lá no início da faculdade, foi ficando para trás e a gente foi estudando muito mais, assim, os materiais, os equipamentos, a técnica, exato, e faltou. E hoje se fala muito, assim, no atendimento humanizado, no individualizado, mas não é o cafezinho ali da sala de espera. Também. Não, é um carinho. Claro, isso é um carinho, né? Isso é um carinho. Mas isso não é tu fazer um tratamento individualizado. Tratamento individualizado é aquele que aquele paciente precisa. E aquele paciente precisa, às vezes, não é só da restauração, mas é aquela restauração neste paciente que tem esta saúde. Sem dúvida. Né? Então, eu acho maravilhoso a pessoa, tu poder ensinar ela a ter esse olhar. E falando sobre isso, né, quais tu acha que são os desafios assim que os dentistas hoje têm no atendimento desse tipo de paciente? Eu acho que é algo meio crônico, né, amor? Que é realmente entender quem é o seu paciente. Quais são as reais necessidades? Não só a necessidade odontológica, mas a necessidade psicológica. A necessidade de saúde geral dele, a necessidade... Enfim, como um todo, a gente acaba... como dentista, às vezes ficando muito focado naquele diagnóstico do incisivo central superior. Sim, resolver aquele problema pontual. Mas aquele problema pontual se deu por algo maior. Exatamente. E nesse ponto, eu acho que a estomatologia, a patologia tem muito a contribuir. E quando eu interajo como nesse projeto, a ideia é que ele seja algo dinâmico, né? Uhum. Eu aprendo muito também. Eu adoro, porque a nossa ideia é ouvir o que os colegas querem, saber mais, e eu me preparar para vir ajudar. Então, não é um curso. A gente não está aqui falando de fazer um curso de estomatopatologia. Uhum. Não é essa a ideia. A ideia é ter um local que no primeiro momento a gente está fazendo pelo Instagram, mas daqui a um pouco a gente pode migrar para o YouTube, outras coisas. Eu estou aprendendo, afinal de contas, para mim essa parte digital é toda ela nova, né? No sentido de ampla abrangência, né? Claro. Mas eu acho que é uma ferramenta necessária para a gente chegar nos clínicos, né? E aí eu vou ouvir o clínico. Por exemplo, na nossa primeira semana a gente trabalhou sobre exame clínico, anamnese, exame físico extra e intra. Tá? Eu acompanhei, maravilhoso. Quem não assistiu, nos sigam, vão lá no Mano D. Martins, tá tudo postado, todo mundo pode acessar, então é um conteúdo bem rico. E agora nós estamos com um caso clínico, um monte de caso clínico ao longo dessa semana. Sim, que tu vai debater nas quintas-feiras, nas lives, às 20h20, gente, vale muito a pena. Não, tu vê, eu tenho 30 anos de profissão, passo anamnese, tudo, mas sabe que eu te ouvi, te acompanhei,
sempre tirar isso aqui que preciso fazer. Isso aqui, sabe, retomar, né? Porque às vezes vai ficando algumas coisas pelo caminho, né? Então, ao mesmo tempo que tu tá te puxando para trazer esse material, né? Que é aquela coisa, quando tu ensina, tu aprende, né? Vai entregando isso pra gente também, sabe? Vai melhorando o dia a dia do profissional. A gente, por exemplo, terminou essa primeira semana, a gente perguntou, o que vocês querem? A gente já tinha uma ideia de ou trabalhar processo inflamatório ou trabalhar exames complementares. O povo votou. Eu respondi. Respondeu? Exames complementares. E aí eu disse, bom, então vamos preparar exames complementares. Mas, por exemplo, a gente já tá vendo que uma semana só não vai dar. Então, a gente vai fazer 2 semanas de exames complementares. É muito material. Porque é muito material e coisas importantes. Porque se é pra gente falar, vamos falar com propriedade. E tem uma coisa muito legal. Sexta com evidência. Toda sexta-feira, a gente vai trabalhar com evidências científicas sobre o tema da semana. Onde a gente vai mostrar trabalhos científicos que embasam aquilo que a gente conversou durante a semana. Claro. E que para o clínico não é aquela coisa amassante. Ai, tantos isso. Não, é a tradução. Veja, aqui está o guideline. Isso aqui você tem que seguir porque é o que a Academia Americana de Medicina Oral propõe. Propõe, claro. Tu entendeu? Então, a ideia também é a gente dizer para o clínico, dentro desse assunto, ó, isso aqui é bom. Claro, não, é Você porque quer tu saber tá um lá, pouquinho tu tá disso. pesquisando, tá dando de bandeja para a pessoa, olha, isso aqui tá visto, tá dentro das evidências, tá dentro da questão científica. Maravilhoso. E claro, né, gente, não é um curso de especialização, não é nada, mas é um local onde a gente vai trazer para o clínico o que a gente sente que o clínico está precisando discutir. Ou que o clínico nos disse. Eu queria entender mais como que funciona a integração do tecido ósseo do paciente com determinados enxertos. Bora, vamos pensar sobre isso. E é uma troca de experiências, Claro. né? Porque às vezes a pessoa também pode colocar suas experiências Claro. e aquilo vai todo mundo conversando e vai trazendo uma ideia mais definida, né? Maravilhoso. E até para ver as limitações que a gente tem. Não, falando em não limitações. tá fechado, né? Exatamente. Falando em limitações, né? Tu acredita na formação hoje, né, das universidades? Como é que elas têm preparado esse profissional nessa questão, assim, de um tratamento mais individualizado, mais humanizado, mais de diagnóstico? Olha, Mônica... Olha, colegas, amigos, eu acho que a gente vive hoje um momento difícil da odontologia no Brasil. Difícil em que sentido? Nós somos uma odontologia de ponta, de uma maneira geral. Nós somos referência em várias coisas. Se a gente for falar em pesquisa, por exemplo, o Brasil é o segundo país, na avaliação de 2023, que saiu recentemente, que mais produz ciência. Então, nós realmente produzimos muita ciência. Inclusive, nós estamos aqui com uma professora, né, que foi avaliada entre os 2% mais importantes referências, né, como pesquisadora mundial. Então, assim, né, nós sabemos que nós temos excelentes pesquisadores. Bom, então, assim como eu, nós temos vários pesquisadores. E nós temos excelentes clínicos. Tanto é que, veja, em vários países, às vezes os dentistas vão para fazer uma coisa ou outra e ficam e são super reconhecidos. Então, a nossa odontologia ela é de excelência. Mas nós estamos vivendo um momento com muitas faculdades. Isso é bom, isso é ruim? Gente, tá demais. Então, é uma das coisas assim que hoje a Associação Brasileira de Ensino Odontológico tem se debruçado muito nessa parte da qualidade. Vou te falar o que a Manuela, como professora e pesquisadora, sente, sem ser uma pessoa que está tão envolvida ali dentro da Beno nessas avaliações, tá? O que eu sinto assim, a gente tem excelentes faculdades que trabalham muito bem todos os conteúdos, o que tem que ser abordado para formar muito bem um cirurgião dentista, com carga horária ideal, etc. Mas nós temos muita faculdade ainda de qualidade inferior, ruim, e com isso, não só na estomatologia e na patologia, mas em todas as áreas. Então, por exemplo, tem faculdade que ao invés de ter um professor que é especialista, mestre, doutor em pato ou em estômato, ele chega para a Mônica e diz assim, Mônica, tu é odontopediatra, tu é maravilhosa, vou te contratar na odontopediatria, mas assim, vou te dar uma carga horáriazinha ali, tu dá aquelas aulas de patologia? Então, não dá para imaginar que a pessoa vai ser bem formada. Claro. Tu entende? Nessa área. Mas eu acho que o projeto nosso também vem para isso. Porque o dentista que fez daqui a um pouco essa faculdade, ele quer melhorar, ele quer aprender mais, ele quer evoluir.
E por isso hoje ele vem buscando cursos, ele vem buscando o podcast da Mônica, ele vem buscando daqui um pouco o Instagram da Manô, sabe? Eu acho que a Educação gente... continuada. Isso. E eu, como professora de uma universidade federal, tive uma formação toda na federal, tive também pós-graduação na USP. Eu sinto que eu tenho e que eu quero disponibilizar mais conteúdo, sabe? De uma forma mais globalizada. Então, estamos começando em português, daqui a pouco a gente pensa em fazer alguma coisa em espanhol. Hoje a gente fez, inclusive, uma live com a Débora Heller em inglês, num projeto dela. Então, a ideia é a gente realmente trazer ciência, trazer o que a gente acredita, e isso não significa que seja a única verdade, né? Existem, às vezes, pontos de vista diferentes, eu super respeito, e a gente sempre está aí para debater, mas trazer isso para uma massa maior. E aí eu acho que vai ajudar até mesmo quem daqui um pouco não conseguiu fazer uma universidade que entrega um pouco mais, né? Que entrega um pouco mais, mas que quer fazer uma odontologia melhor, que quer fazer uma odontologia diferenciada. Ah, isso é maravilhoso, né? Porque realmente a pessoa, quando tá na rede social, queira ou não, tem um acesso diferente, né? Tu tem uma abrangência maior. Uma sala de aula tem 12 na especialização, 30 numa sala de aula, 70... Quando tu tá na rede social, qualquer pessoa pode acessar, né? Então é espetacular. E tu sabe, Mo, que nesses poucos dias aí que a gente tá com o projeto no ar, dos comentários que eu mais recebo é assim, que bom ouvir uma professora, pesquisadora, trazendo ciência, trazendo embasamento. Então, acho que a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que desmistificar que quem tá lá na faculdade não sabe falar com o clínico, tu entendeu? E o professor também entender que é importante falar com o clínico. Claro. As duas coisas. A gente precisa melhorar as duas vias. A comunicação. A comunicação. É o que eu sempre digo, a comunicação é importante. E às vezes ela é falha, né? E o que tem de ideias falhas, de coisas que se propagam na internet por não ter pessoas com embasamento. Então, acho que nós, professores, a gente tem que se empoderar um pouco mais desse digital para realmente levar informação de qualidade e conectar com os clínicos. Não, porque hoje é um meio de comunicação, não adianta, né? E bom. Ele pode ser muito bom, entendeu? E acessível, né? Claro. Porque qualquer pessoa, tendo ou não tendo, pode ter uma boa base por ali, né? Deixa eu te fazer assim, com o domínio desse conhecimento, né, de estômago e patologia, assim, como que o dentista que vai te acompanhar pode agregar valor no seu dia a dia no consultório dentário? Então, vamos dar um exemplo. Você já foi num dentista que palpou seus linfonodos? Que te fez uma anamnese bem feita? Que avaliou toda a tua boca antes de olhar para um dente específico, que olhou para sua saliva, que fez a correlação entre o que você está comendo, o que você está ingerindo em termos de medicamentos e como está a tua saúde bucal? Muito poucos. E isso, gente, é um diferencial importantíssimo, principalmente se você quer fidelizar a paciente, se você quer ter longevidade nos procedimentos que você está fazendo. Então, eu acho que o principal ponto é isso, é você agregar valor ao atendimento odontológico. É você valorizar o seu paciente. O seu paciente, ele é importante. Se ele é importante, você tem que conhecer ele. Você tem que saber as reais necessidades dele. Vou te dar um outro exemplo. As pessoas trabalham muito com dor em odontologia. Sim. Quem é que mensura a dor no dia a dia do consultório? Ah, é só dizer se está doendo ou não está doendo. Se você fizer uma escala analógica visual simples e diz assim, nessa primeira consulta o paciente me marcou, ele está com 7 de dor. Aí você fez determinado tipo de procedimento, ele volta, ele marca e tu diz assim, olha aqui, tu tinha 7, agora tu tem 4, ou agora tu tem nada. Isso valoriza, isso mostra que você realmente está tentando acompanhando. Falar, por exemplo, em qualidade de vida. Hoje a gente fala muito no bem-estar completo do paciente. Qualidade de vida é importantíssimo. Por que não você não agregar no seu atendimento uma análise de qualidade de vida, como o paciente começou com você, como ele está no meio, quando ele está no final do tratamento? Claro, que a gente tem, por exemplo, quando tu pega uma criança assim, com alta frequência de cárie, enfim, né? E aí tu vê ela tá baixo peso, sabe? Dorme pouco. E aí tu vê que tu vai lá, tu coloca aquela criança, sabe, em saúde e deixa ela. Tu vê que ela começa a ganhar peso, ela começa a ir melhor no colégio. Com é certeza. uma coisa assim, tipo, oi, né? Porque, claro, tu come melhor, dorme melhor, tu tá, sabe? É que a gente não consegue nem entender que aquela coisinha ali pode repercutir em outras questões. Pensa na saliva também, né? É que a gente tem falado bastante, que a gente tem acompanhado. E, então, assim, ela acaba refletindo muito as condições sistêmicas também.
né? E nós temos uma população que está envelhecendo, então o dentista precisa entender esse envelhecimento, o dentista precisa entender esse dente nessa cavidade bucal dentro desse corpo com uma determinada mente. Concordo. Só que tu entende que quando tu tá trabalhando assim, tu tá trabalhando de forma preventiva. Claro. Quando a gente trabalha de forma preventiva, que a gente vinha conversando, né? A gente vai ter que voltar para aquelas coisas de base, que é escovas, dentifrícios, né? Que a gente vinha falando até que a Ana Cecília Aranha escreveu um livro de como é importante saber que cada dentifrício pode trazer, né, um outro benefício. Nós vamos ter que começar a entender da saliva, porque se a gente entende que a saliva é um escudo protetor, como é que eu vou estar preocupada em trabalhar nessa boca se eu não sei nem se o protetor está trabalhando bem? Então vê que vai além da técnica. Você pode ser um ótimo cirurgião, mas se o cara não tem saliva, nem cicatriza direito aquela ferida. Se tu não descobriu que lá na anamnese, daqui a pouco ele é um vegano extremo e não repõe proteína, não vai fechar. Ele tem um risco maior de infecção. Então, eu acho que o dentista hoje, ou como se fala muito, o PV também tem falado muito, o dentista do futuro. Gente, tem que trabalhar prevenção, tem que conhecer seu paciente. E isso eu acho que a estomatopatologia tem muito para agregar valor. E eu acho que é um ambiente onde a gente vai conseguir, nesse projeto. Eu quero entender ainda mais os desejos dos clínicos para poder preparar bons materiais para ajudar ainda mais os clínicos. Tá bem. Achei tudo lindo, né? Óbvio que eu trabalho com prevenção, assim como a estômato, acho que tem esse olhar, assim, né, de saúde, assim. O odontopediatra também tem muito dessa questão da prevenção, enfim. Mas como inserir isso no dia a dia do consultório? Como é que eu vou, tô lá, tô seguindo a Manu, como é que eu vou inserir isso no dia a dia do meu consultório? Nesse sentido, trabalhando. Na verdade, tem coisas que já deveriam estar inseridas, né? O que eu espero é que as pessoas reciclem algumas coisas, assim, que já façam. Gente, uma anamnese bem feita começa por aí. E que não... O que vai mudar na tua rotina? Tu vai realmente sentar, olhar para o seu paciente e realmente entender o que ele está fazendo. Por exemplo, a gente fala muito que o paciente, por exemplo, diz que está tomando cálcio. Ele diz que é cálcio. Quando tu vai ver, é um medicamento que, tudo bem, vai mexer no metabolismo do cálcio, mas é antirreabsortivo, que pode levar a uma limitação em alguns procedimentos, ou vai necessitar que você faça uma exodontia com outro tipo de preparo, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de pós-operatório. E você não perguntou. Você não entendeu que aquilo ali não era cálcio, que era um bisfosfonato, por exemplo. Claro. Isso tem um impacto seríssimo, mas tu só vai descobrir se você perguntar. E depois de perguntar, tu ainda tem que ir lá estudar. Mas eu estudo o tempo inteiro. Não, porque às vezes tu pergunta, tu não sabe o que aquilo te traz de consequência, mas tu vai ter que ir lá pesquisar se aquilo tem alguma consequência em termos de saúde oral e de tratamento, enfim. E tem muito medicamento novo, por exemplo, anticoagulante. Tem anticoagulantes novos que tu já não tem tanta interferência. Ai, eu vi essa semana, tu falou sobre isso. Então, a ideia é essa, e a gente vai se atualizando. A gente não sabe tudo. Então, uma das coisas boas também da gente estar vinculada ao hospital, a universidades, é que a gente está sempre em contato com as outras pessoas e a gente aprende a ouvir muito, né? Então, a gente aprende muito, por exemplo, dor. A gente está sempre ali com o pessoal da dor ali no Clínicas, né? O Marco, meu esposo, sempre ali com o pessoal. O que a gente aprende com aquela equipe de dor? Aí, daqui um pouco, tu tem um determinado caso e tu vai discutir com o pessoal da vascular. Então, a gente está sempre se atualizando. E a ideia nossa é trazer essa atualização para os colegas que estão na clínica e que vai ser ótimo porque eles vão impactar a vida do paciente deles. O final é sempre esse que a gente quer, que chegue no paciente algo melhor. Porque é um grupo, né? Eu sempre digo, é um círculo. Alguns pesquisam, outros ensinam e outros aplicam. Eu acho ótimo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, desde que cada um respeite. Eu respeito quem tá mais na clínica, assim como quem tá na clínica respeita quem tá mais na academia. Não, tá tudo bem. E respeita e usa desse trabalho. Claro. Porque se tu tá lá pesquisando e eu não aproveitar disso, o teu trabalho perde valor. Sem porque dúvida. O que tu hoje pesquisou, o que tu hoje sabe, tu tá passando e eu tô aproveitando, tá chegando no destino final. Que é o paciente, né? Sim. Que é o conforto desse paciente. E tem muita coisa vindo legal aí, sabe? Principalmente, assim, microbioma. São coisas que eu acho que o clínico tem que entender que vai ter impacto, não só hoje, mas futuramente nesses pacientes. Que o que antes parecia algo tão longínquo na medicina, por exemplo, testes genéticos, hoje já não são.
Da mesma coisa vai acontecer no odonto. Daqui a pouco tu vai fazer testes a partir da saliva de microbioma e vai entender o que está acontecendo ali. E daqui a pouco tu vai ver o quanto determinadas mudanças vão impactar nesse microbioma de uma forma mais simples, não só na pesquisa. A pesquisa vai vir para a clínica. Começa lá no in vitro, no modelo animal, para o ensaio clínico e vai para a prática clínica. Tá chegando muita coisa nova. E me diz uma coisa, assim, em termos assim de dentistas, ok, tu tem um propósito que é levar esse conhecimento para o dentista para melhorar o dia a dia, o manejo desse dentista frente aos pacientes. Mas se tu vê essa necessidade, é porque alguns dentistas estão com alguma deficiência, está faltando. Quais são os principais erros, assim, que um clínico está lá e às vezes ele nem percebe que está, sabe, aquela falta daquele conhecimento, porque o pior de tudo não é tu ter a falta de conhecimento, é tu nem saber que está faltando esse conhecimento. Né? Então, quais são os principais erros? Pensando em estomatologia, vou te dizer que o principal erro é não avaliar a cavidade bucal como um todo, em especial língua. E a gente continua tendo, gente, muito caso avançado de câncer de boca, que na minha concepção é algo deprimente. Porque uma coisa é você, por exemplo, pulmão. Você não enxerga, você não toca o pulmão. Você não sai fazendo exames o tempo inteiro para averiguar como está a sua situação pulmonar, se tu não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. Claro. Mas a boca é algo tão fácil da gente examinar, do paciente examinar, de você examinar. E aí, às vezes, a gente pega casos. A gente teve um caso, por exemplo, recentemente, de um paciente que tinha uma extração no molar, recém-feita. Ainda tinha a lâmina dura ali, sabe, na radiografia. E um carcinoma na língua. Que o dentista tirou o dente e não viu. E a gente está falando que se você pega um carcinoma numa situação inicial, precoce, vai ter que remover, né? Vai para o cabeça e pescoço, ele vai remover, mas às vezes não precisa nem fazer a rádio. Mas assim, a chance de curar um paciente com estadiamento inicial é altíssima. Em compensação, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, a chance de cura desse paciente vai lá embaixo, fora que mata e mata mal. O paciente sofre muito. Claro. Então, assim, um erro básico, não examinar a boca. Outro erro básico, não fazer anamnese e identificar relação de doenças sistêmicas, ou ajudar. Às vezes tem paciente que tem doença sistêmica, ele vai descobrir só quando ele for no dentista que realmente investigou ele muito bem. Claro. Então, mas na minha área, acho que o principal ainda é não examinar a boca. Claro. Teve um outro caso que eu lembro na época da pandemia, que eu até uso bastante em aula, que é um caso do Dr. Virgílio Zanella, cabeça e pescoço, nosso amigo. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. De uma menina de 19 anos de idade, com câncer em bordo de língua. Só que assim, o que é o negócio? Câncer é doença de quem é mais velho, fuma e bebe. Tá, a maior parte dos casos são. Mas hoje uma coisa que a gente tem enfatizado, tá tendo muito caso de câncer em paciente mais jovem. O que é jovem para câncer? Abaixo de 40 anos, tá? Entre 40 para baixo. E às vezes mulher que nunca fumou, nunca bebeu, não tem fator de risco. E aí o que ficaram fazendo? Tratando como se fosse uma úlcera traumática. Só que peraí, tu viu que tem ulceração. Tu pode até pensar que tem um trauma, ainda mais na borda da língua. Mas passa uma semana, se tu tirou o trauma, o negócio não tá fechando, opa! Passa 2 semanas, acabou, você vai ter que biopsiar. E a menina perdeu a língua. Porque ficou 2 meses e o tumor infiltrou lá pra dentro a língua. E aí teve que tirar a língua inteira. Gente, não é porque é jovem que não pode ter uma lesão maligna. É triste, né? Graças a Deus, é raro. Mas esse raro numa pessoa é 100%? Claro. Para a vida dela, para os familiares dela, para a ocupação 100%. dela, é 100%. E eu sempre falo, e se fosse você? E se fosse seu filho? E se fosse um familiar seu? Como você gostaria de ser atendido? É que às vezes a gente não tem o conhecimento e não dá a devida importância, né? E daí vai, não, vamos levando. Não dá, né? Não, e Mo, pensa assim, ó. É algo simples de ser feito, uma boa anamnese, um bom exame. Você tirar o que você tem de melhor. Você conversar, você observar, você palpar. Que tecnologia que você precisa. Porque a tecnologia vem para muita coisa boa. Mas também não adianta ter toda a tecnologia de ponta no seu consultório e você não fazer uma anamnese bem feita e você não saber interpretar. Então, a ideia do estomatopatologia para todos os clínicos, e quando eu falo é para todos, é porque a gente quer ouvir você, clínico. O que você quer saber mais? O que você quer entender da sua prática na endodontia, na periodontia, na implantodontia, na orto, que a gente, claro, eu humildemente vou lá estudar, porque tem coisas que
tenho menos ou mais facilidade, mas eu vou tentar trazer para você a evidência, como a gente conduz, como a gente age, ou como a literatura mostra. A ideia é essa, tentar entender um pouquinho dos mecanismos. Ai, trazer a odontologia verdadeira, né? Não a do tratamento, mas a do cuidado. Isso. Né? Eu acho que isso, assim, que tu falou muito, sabe, Manu, os pacientes, os dentistas tratam, né? E o paciente não vem para ser tratado, ele vem para ser cuidado, né? E eu acho que tu cuidar uma pessoa é tu saber a necessidade daquela pessoa. Com certeza. E ela começa na anamnese, que foi onde começou o teu projeto, assim. E às vezes a gente, isso aí é tão básico. Cara, isso aí é o mais importante, né? Dessa questão de quem quer cuidar o seu paciente, é saber quem ele é, né? Maravilhoso, maravilhoso. Manu, né, nós estamos falando, assim, de várias coisas, e a outra vez que tu teve aqui, a gente falou um pouquinho, assim, de laser, né? De tratamento, fotobiomodulação, tudo. E aí, quando tu falou de laser, ia estar totalmente de laser, tu juntou um pouquinho com a questão até de estômago e pato, né? Que como é importante o diagnóstico, até para te saber como é que tu vai usar o protocolo de laser, né? Então, assim, em termos, assim, de... Ok, Mônica, nós vamos fazer o diagnóstico, a anamnese, exames complementares, né? Mas essa questão de tratamento, como que ela vai vir, assim, sabe? Como que vocês vão trabalhar essa questão? Indicação? Ou, não, nós vamos também ajudar as pessoas a saber como tratar. Bom, a ideia inicial, Mônica, é a gente pensar as doenças e trazer o que tem de evidência para aquela doença. O tratar, cada um vai ter o seu paciente e vai individualizar para o seu paciente. Então, nós vamos trazer possibilidades. Então, vamos falar de um paciente, por exemplo, que tem artrite reumatoide e que tem lá uma alteração salivar e ele tem todo um histórico de cárie, ele tem todo um histórico de doença periodontal. Nós vamos abrir o leque de possibilidades que ele pode estar lançando mão. E claro que eu vou sempre tentar trazer aquilo que eu posso contribuir mais com a minha especialidade. Então, nós vamos falar dos substitutos de saliva, de estimuladores de saliva, etc. Quando a gente chega, por exemplo, na polpa, aí eu vou ensinar muito mais diagnóstico e comentar sobre possibilidades terapêuticas. Mas, assim, óbvio que eu não vou falar de como que a pessoa vai fazer o preparo químico-mecânico, porque não é a minha praia, né? Claro. Não é por aí. Acho que dentro desse projeto, a ideia é a gente fazer o penso dentro do diagnóstico, o penso na resposta dos tecidos e, dentro do possível, coisas técnicas que realmente eu tenha capacidade e possa colocar mais, vou colocar. Mas a ideia principal é a gente entender até como o tecido responde a tratamentos. Eu não vou estar lhe dizendo que cada um tem que tratar, como tem que tratar. Mas quando você, por exemplo, faz um capeamento pulpar, o que está acontecendo naquela polpa para responder? Lembrar que tem célula-tronco, que daqui a pouco você estimula essa célula-tronco a se diferenciar no odontoblasto, por isso que vai fazer uma ponte de dentina. Tu entendeu? Só que aí tu tem que saber em que dente tu pode fazer isso. Porque não é todo dente que ainda vai ter essas células-tronco. Tu tá lá pegando um dente mais envelhecido na boca, falando em sépib, por exemplo, a resposta de um dente que tem uma agressão, mesmo ele sendo jovem, ele já é velho. Então, é essa atmosfera. Nós não temos nada pronto, definido. Nós vamos construir semanalmente. E com os ouvintes. Com os ouvintes. O que a gente quiser saber, a gente Isso. pode botar lá e pergunta. Manu, queremos saber isso. É essa a ideia. A Manu vai atrás. É essa a ideia. E O que vai que eu nos trazer. gostaria, tá? Eu gostaria de algumas bases, trazer algumas bases primeiro. Então, essa parte do exame clínico a gente trouxe, agora exames complementares. Eu gostaria de trazer uma parte básica de inflamação e reparo, porque depois tudo que a gente for trabalhar vai ter muito a ver com isso, entendeu? Manu, maravilhoso. E maravilhoso. nada impede de ir para um lado e depois voltar para o outro. É dinâmico, não é curso, não é seguir cronograma. Isso, e não tem nada a ver com a questão assim de, eu vou te ensinar uma técnica, um tratamento. Pode ser que nem seja a gente que vai tratar, né? Exatamente. Como esses dias tu colocou um caso assim, que tu olhava assim, parecia uma gengivite, e ali pode ter um diagnóstico de leucemia, né? Quinta-feira nós vamos ter. Até a resposta, né? Mas tu levar esse paciente a esse conhecimento, pesquisar, encaminhar ele. Gente, esse teu paciente agrega tanto valor, né? Porque tu não tá ali só para cuidar do dente, né? Tá Claro. da saúde desse paciente. Então, eu acho que a Estômato, para todos os clínicos, ela vem trazer esse olhar de cuidado.
de cuidar, de como o organismo se comporta, maravilhoso. Mas não me diz uma coisa assim, o que que tu diria para o dentista? Ai, não, eu sou do implante, eu sou da prótese, eu gosto de lentes, ai, não gosto dessa coisa de ficar cuidando, conversando. Tem gente que não é desse, né? O que que tu diria, o que que tu argumentaria para esse profissional dizer assim, não, cara, tu tem que vir comigo, né? Que isso vai agregar valor, isso vai te trazer um olhar diferente de ti como um profissional. O que que tu diria para esse pessoal te acompanhar? Obviamente que eu sei a resposta, porque eu te acompanho, eu acredito, né? Mas o que que tu diria? Acho que a primeira coisa, eu diria pro colega assim, primeiro vem comigo. Venha comigo. Você não vai se arrepender, porque eu acho que quando a gente interage, a gente integra conhecimento, a gente sempre aprende. É uma forma que a gente tem de evoluir, né? Ouvir e construir conhecimento junto. Mas, principalmente, assim, o que eu digo é que nós temos que ir muito além da técnica. A técnica, ela é super importante. E esse conhecimento das bases, né? De conhecer os tecidos, como os tecidos respondem, ele vai te deixar, inclusive, mais tranquilo para executar uma boa prática, uma boa técnica. Vai te dar resultados mais previsíveis. Você vai saber o que esperar da gengiva do diabético, você vai saber o que esperar da restauração, daquele implante, e você vai poder ser honesto com o seu paciente. Você vai poder dividir isso com o seu paciente. Olha, no seu caso que usa essas medicações, a gente tem uma chance um pouco maior de perder esse implante. Tu tem que dizer, mas tu tem que conhecer. Você vai se proteger, inclusive. Quanto mais conhecimento você tiver e mais você dividir isso com o seu paciente, melhor vai ser essa relação. Manu, já entendi o projeto, achei maravilhoso. Óbvio que todos os teus projetos que eu participei, a gente sempre recebe muito, né? Mas para entender, assim, a essência desse projeto, assim, da onde que saiu tudo isso? Claro, a gente sabe que tu vem de uma universidade federal, que é a URGS, que é uma universidade de ponta, onde lá tem professores de ponta, de qualidade. E eu participei, inclusive, do programa de doutorado. Mas a essência do programa, desse teu projeto, o que que é? O que que ele vem trazer? Eu já entendi, mas eu gostaria, assim, de ouvir de ti, que foi aquela pessoa que iniciou lá pequenininha, dando aula para as bonecas. Qual é a essência desse projeto? Amor, a educação transforma. A educação em todos os níveis. Nós somos privilegiados, né, por ter acesso a realmente uma educação de ponta, de hoje poder estar fazendo parte de uma universidade, um programa de pós de ponta, de ter alunos de ponta. O que eu quero é transformar a vida dos pacientes através dos meus colegas clínicos maravilhosos, educando também dentro daquilo que eu posso. Então, como a Manuela pode impactar a vida do João, da Maria, do José, trazendo, agregando conhecimento para que ele transforme a vida de tantos pacientes. Então, através, né, dos colegas dentistas, clínicos com as suas diferentes especialidades, tornar, né, a prática odontológica melhor. E sem dúvida, eu acho que o digital veio para nos ajudar muito. Então, está dando trabalho, porque imagina, né, a gente está acostumado a entrar numa sala de aula, liga o projetor, dá aula para 50 pessoas, e é isso. Reúne pequenos grupos, ensina a fazer um determinado procedimento. E quando você vai para o digital, isso vai para uma escala muito diferente. Te expõe mais também, e obviamente a gente vai ter muitos acertos, nós vamos ter muitos erros. Mas acho que o objetivo principal é esse, é transformar através da educação. E realmente eu acho que é um papel nosso. Quem está no pós-graduação também tem que levar o que a gente faz para a comunidade, sabe? E realmente impactar as pessoas através da educação. Ai, Manu, não tem como te agradecer. Tô tão feliz que tu venho até aqui falar desse projeto, que tu fez esse projeto, porque eu sempre tive uma questão, assim, tu sabe que eu sou muito mais clínica, né? E às vezes tu vê aquela pessoa pesquisadora, que tu é uma grande pesquisadora, né, Manu? A gente sabe disso, premiada, vai falar em congressos internacionais. Mas o pesquisador, ele traz a pesquisa. Mas o professor é outra coisa. O professor, ele tem que impactar, sabe? Porque se tu não impactou no aluno,
tu não fez o teu trabalho, sabe? Tu não fez a diferença, né? E eu fui tua aluna, sabe, Manu? E eu te acompanho, e a gente tem o grupo, né, das Manueletes, né? É impressionante a tua capacidade de impactar. E eu fico feliz porque eu tive acesso a ti. Mas eu tive que entrar num doutorado. Eu tive E ela que vai passar querer que eu numa chore aqui, seleção. gente. Não, eu tive que Ai. passar por uma seleção, eu tive que entrar no doutorado para ter acesso a ti, né? Mas tem gente que não vai fazer esse caminho, né? E hoje tu conseguir sair daquela sala de aula e trazer, eu tenho certeza, porque quem trabalha contigo, quem te conhece, né, Manu? Eu tô falando assim, não é porque tu foi minha orientadora, porque eu já passei, já recebi o título, agora eu posso falar o que eu quiser. Mas tu é uma professora nata. Se a tua essência desse projeto é educação, tu é a essência da educação. Porque o que eu vejo dentro do grupo, que tu educou em diversas faixas etárias, desde o pessoal, assim, lá da iniciação, pessoal da especialização, pessoal do mestrado, doutorado, que a Manuela Letes, é assim, vai dos 17 aos 50, eu sou a de 50. O grupo das Manueletes. É impressionante a tua generosidade, a maneira leve que tu faz todo mundo trabalhar com todo mundo, ajudar com todo mundo, crescer todo mundo, tu nem permite a coisa ser diferente, porque quem vê ela aqui fofinha, docinha, não sabe que ela é de exigente, e tu nem deixa isso se criar. Eu vou te dizer, eu sempre te digo isso, né? Para mim, tu foi uma escola de MBA, de gestão de pessoas, de educacional, porque Manu, tu é essa essência, tem que dar muito certo esse projeto, e não é nem para ti, é para os outros, sabe? Acho que as pessoas assim têm que agradecer, e não sei se as pessoas vão ter a noção de saber aproveitar isso como deveria ser, porque tu tem muito para dar, e eu tô super feliz que tu conseguiu dar acessibilidade para todas as pessoas que não têm o privilégio, de repente, de poder estar numa URGS. Então, Manu, te desejo sucesso, quero estar sempre te acompanhando, quero estar sempre contigo, porque eu devo muito do meu trajeto também a ti, da minha trajetória. Tu impacta, sabe, na vida das pessoas. Eu assim, te tenho no coração. Ixi, gente, fiquei emocionada aqui. Mo, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Tu sabe bem que esse envolvimento com a educação é algo que é a minha vida, né? Educar é realmente a minha vida, e principalmente tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas respeitem as individualidades, né? Dentro desse crescimento. Tu mesmo falou de grupo. Todo mundo tem algo bom. Todo mundo faz algo bem, né? Então, eu acho que isso também na prática clínica a gente vê. Não quer dizer que um faz isso, outro faz... Cada um descubra o que é o melhor que você pode fazer, né? O que eu posso dizer para os clínicos também, veja o que você é bom, veja como você pode impactar, veja o que te serve, né, em termos de informação, para realmente fazer a diferença. Acho que é isso, assim, a gente tem essa missão na vida, que é fazer bem, fazer o bem, e no meu caso, que gosto de dar aula, que gosto de ter acesso à informação, de discutir, eu sinto que é realmente um momento de tentar compartilhar mais. Espero que a gente possa fazer isso e que seja bom também. Eu tô me divertindo. Vida longa ao estomatologia para todos os clínicos. Ai, eu vou estar sempre lá participando, porque é muito aprendizado. Obrigada. Aproveita, dá uma sugestão de... Agradeço. Obrigada. Uma vez. Olha aqui, ó. A diferença, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Me agradeço, eu acho. Poxa. Eu não tenho como te agradecer.